Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma espécie de teste de stress ao nosso futuro financeiro. A ideia é simples, na verdade. Pensar em como construir uma reforma que não dependa de promessas de terceiros, mas sim de um plano nosso. Um plano que seja, vá lá, à prova de bala. Então, vamos diretos ao assunto, sem rodeios. E se aquele sistema público de pensões no qual, pronto, tanta gente confia, simplesmente falhasse? Ou se tornasse claramente insuficiente quando chegasse a nossa vez? Eu sei, é uma pergunta que causa algum desconforto, mas é precisamente este o nosso ponto de partida. Ok, primeiro passo, vamos olhar para este medo de frente. Vamos mesmo pensar no pior cenário possível. Qual é aquela ideia que nos tira o sono? É exatamente essa. A de que, depois de uma vida inteira a contribuir, o sistema, pura e simplesmente, não cumpre o que prometeu. É um sentimento de frustração que quase se consegue tocar, não é verdade? Aquela sensação de revolta, de pensar numa vida inteira de descontos para depois resultar em quase nada. Pois, é exatamente esta emoção que está na base de tudo. É o que nos faz pensar que, se calhar, precisamos de um plano B. Ora, e o ponto crucial é mesmo este. O medo é real porque nasce da dependência. É simples. Estar dependente de um sistema que não controlamos diretamente para uma fase tão bastante importante da vida como a reforma, claro que gera ansiedade. É natural. Ok, mas chega de cenados negros. Depois de encarar o problema de frente, vamos agora olhar para a ferramenta que pode ser a solução. É um conceito matemático, mas que se torna o nosso maior aliado. Falo, claro, do incrível poder do juro composto. Então, o que é isto do juro composto? De uma forma muito simples, pensem nisto como o motor do crescimento a longo prazo. É o famoso efeito bola de neve. O dinheiro que se ganha começa ele próprio a gerar mais dinheiro. E isto cria uma aceleração quase exponencial do capital ao longo do tempo. E o impacto disto, ao longo do tempo, é absolutamente impressionante. Mesmo que se comece com pouco, a consistência, o facto de se manter o plano durante, 25, 30, 35 anos, isso faz toda a diferença. O que hoje é um pequeno monte de moedas, com paciência e tempo, transforma-se num verdadeiro tesouro. É a magia do tempo a trabalhar a nosso favor. Muito bem. Então, como é que se usa esta ferramenta fantástica para construir a nossa própria segurança? A resposta está numa estratégia que, quando bem aplicada, é poderosíssima. Viver de renda. Viver de renda. Pensem nisto como o objetivo final, o grande prémio. O que é que significa? Significa chegar a um ponto em que se tem um capital investido tão grande que os seus rendimentos, os juros, os dividendos, o que for, são suficientes para pagar as despesas do dia-a-dia. E a parte mais incrível é que se consegue fazer isto sem tocar no bolo principal, que continua ali, a trabalhar e a gerar mais rendimentos. E aqui o contraste, não podia ser mais claro, pois não? De um lado temos a pensão do Estado. Dependência de um sistema, um valor provavelmente fixo e muita incerteza sobre o futuro. Do outro lado, esta ideia de viver de renda. Controle totalmente pessoal, um rendimento flexível e, o mais importante de tudo, um capital que é nosso, a garantir o nosso futuro. Ok, eu sei o que podem estar a pensar. Tudo isto parece muito bonito na teoria, certo? Viver de renda, juro composto, mas e na prática? Como é que isto funciona no mundo real? Bem, vamos tornar isto o mais concreto possível. Vamos a um exemplo prático. Vamos imaginar o seguinte cenário. Através daquele poder do juro composto, ao longo de muitas décadas de disciplina, conseguiu-se acumular uma carteira de investimentos que vale, digamos, 1 milhão de euros. Este é o nosso tesouro, é o nosso capital de base. Pronto, chegamos à idade da reforma. Lembrem-se do nosso pior cenário. A Segurança Social falhou. Mas não há problema. Nós temos o nosso plano. A primeira pergunta é: de quanto é que uma pessoa precisa por mês para viver de forma confortável? Vamos imaginar que são precisos 3.000 euros por mês para viver bem. Se calhar até numa casa simpática no sul de França, como se falava no exemplo original. O que é que se faz? É muito simples. Vai-se à nossa carteira de 1 milhão de euros e vende-se o equivalente a 3.000 euros de ações ou de fundos. E pronto, as contas desse mês estão pagas. Simples. Certo, mas e se no mês a seguir aparece uma despesa maior? Uma coisa inesperada? Ou, melhor ainda, uma despesa que já estava planeada, como, umas férias de sonho? A lógica é exatamente a mesma. Se são precisos 10.000 euros, vende-se essa porção do capital. A verdadeira beleza disto tudo é a flexibilidade. O controle é total, porque o dinheiro é nosso. Não há um valor fixo, não há um teto. O que existe é um fundo que está disponível para as nossas necessidades a cada momento.
E tudo isto, todo este exercício mental, leva-nos à pergunta final. É a pergunta que, no fundo, resume toda esta conversa. Quando olhamos para estes dois caminhos, o da dependência de um sistema externo ou o da criação de um sistema próprio, a questão é, na verdade, muito simples. Quem é que está no controle da nossa reforma? A resposta a esta pergunta, bem, essa pode muito bem definir o nosso futuro financeiro.